O departamento jurídico do Internacional fez questão de se manifestar sobre um assunto importantíssimo e que fará render milhões aos cofres do Internacional. A gente também traz detalhes sobre a data que foi definida pela CBF para o próximo Clássico Grenal. E isso coloca, obviamente, um asterisco em cima da atuação da partida e principalmente da escalação para o jogo contra o Corinthians neste sábado, lá na Neoquímica Arena, no estado de São Paulo. E eu te trago os detalhes depois da vinheta. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e a gente tem que tratar esses dois assuntos porque eles são muito importantes e eu vou te trazer os detalhes desse vídeo. Antes, não te esquece, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO, KTO.com, onde a diversão acontece. Aproveita o código DIAS para tu ganhar 20%. Isso aí, brincando, é 20% de free bet, uma barbada para tu brincar lá na KTO, KTO.com, onde a diversão acontece. Lembrando que o site é para maiores de 18 anos, jogue com responsabilidade. Rapaziada, vamos lá. O departamento jurídico do Internacional se manifestou nas últimas horas acerca daquela informação que a gente trouxe da lesão do David, atacante que está emprestado pelo Internacional, aliás, ao Vasco da Gama até dezembro, o empréstimo que aconteceu no início do ano passado. O David que veio ao Inter na temporada de 2021, quando estava se destacando muito no Fortaleza, foi treinado pelo Rogério Ceni, pelo Vojvoda, jogava como um segundo atacante, por vezes um homem de beirada. O Inter fez um grande investimento ali, pagou cerca de 11 milhões de reais para contratar o David. Ele não deu certo, foi emprestado para o São Paulo, jogou bem no São Paulo, porém o São Paulo não teve condições de pagar e aí o Inter repassou o empréstimo dele para o Vasco da Gama. Acontece que a gente precisa entender que antes da lesão do David, estava estabelecido em contrato, tá, uma obrigação de compra. Caso o David atuasse 60% dos jogos do Vasco da Gama na temporada, o Vasco era obrigado a comprar o David. Esse era o contrato. 2 milhões e 800 mil euros. Cerca de 17 milhões e 100, 17 milhões e 200 mil reais essa obrigação de compra. Acontece que o David já havia atuado 60% dos jogos do Vasco no ano. Mesmo que ele não atue todas as partidas até dezembro, ele já vai ter atuado em 60% dos jogos do Vasco da Gama nesta temporada 2024, ou seja, a cláusula para essa obrigação de compra já foi atingida. Agora tem que fazer os trâmites finais de assinatura de contrato, pagamento do valor, como que vai ser o pagamento, vai ser à vista, vai ser parcelado, o que é uma tendência pelas condições do Vasco da Gama. Só que o David teve uma lesão importante, a mesma lesão do Gabriel Mercado, zagueiro do Inter, uma lesão de LCA, ligamento cruzado anterior do joelho. Ele vai fazer uma cirurgia nos próximos dias e tá fora da temporada do Vasco, sendo que é um jogador hoje titular e que vem sendo bastante importante e utilizado na equipe do Vasco da Gama. E aí surgiu uma dúvida para todo mundo. Pô, Lucas, ele vai ser comprado ainda pelo Vasco? Vai ter que ser devolvido ao Inter? O que vai acontecer? Gente, eu já tinha trazido a informação que eu tinha, que era: o Inter está muito bem cercado de tudo e o David vai ser vendido ao Vasco, tá tudo certo. E é obrigação de compra, não tem o que o Vasco possa fazer. Só que, ainda assim, o jurídico do Internacional fez questão de se manifestar conversando com alguns repórteres nas últimas horas. Vi que eles conversaram com o pessoal do Voz do Gigante. Eu procurei pessoas do jurídico do Internacional e ouvi que o Inter está muito bem cercado das cláusulas contratuais desse empréstimo que vira uma compra do David no Vasco, então não há essa preocupação de que o David tenha que ser devolvido ao Inter e de que o Vasco não vai comprar o jogador do Internacional, tá? Ele atuou 60% dos jogos, vai ser comprado 17 milhões de reais nos cofres do Inter. O jogador de 28 anos tem 39 jogos na temporada, 7 gols marcados e 4 assistências, vem sendo importante desde o início do ano do Vasco. E o jurídico do Inter garante que tá tudo certo, que não vai ter nenhum problema, e cita até como exemplo a questão do Matheus Galdesani, lembra? Um volante que tinha se destacado no Curitiba, foi contratado pelo Internacional, e no primeiro treino dele, antes da sua apresentação, ele tem uma lesão de joelho e também tem que passar por uma cirurgia. Ali o Inter não tinha o que fazer. O jogador estava cedido ao Internacional, ele tinha que fazer o seu tratamento aqui em Porto Alegre, aqui no clube, aqui no CT Parque Gigante. Inclusive, se o David
por acaso, se o Vasco fizesse algum movimento de devolução do David, o jogador poderia até entrar com um recurso, poderia entrar com uma ação trabalhista e colocar o Vasco na justiça. Não tem o que o clube carioca fazer nesse sentido, tá certo? Pra gente entender isso. Bom, eu quero falar agora da data do Clássico Grenal, tá? Que foi definida ontem à noite pela CBF. Eu falei, data base é dia 20, mas não se surpreendam se for pro sábado, dia 19, que isso pode sim acontecer, e foi o que aconteceu. 19 de outubro, um sábado, às 4 horas da tarde no estádio Beira-Rio, o próximo Clássico Grenal. Lembrando que tivemos 2 clássicos esse ano, o Inter venceu no Beira-Rio por 3-2 e venceu no Couto Pereira por 1-0 com o mando do Grêmio neste campeonato brasileiro. Esse jogo é válido pelo retorno do Brasileirão. Gente, tá confirmado, tá? Então, sábado, dia 19, às 4 da tarde no Beira-Rio, vai ser o próximo jogo do Inter depois do Corinthians no sábado. Porque Corinthians sábado, dia 5 agora, às 7 da noite lá em São Paulo, no Itaquerão, em Itaquera, na Neoquímica Arena. Depois vem uma data FIFA. A tendência é que o jogo contra o Flamengo atrasado não seja marcado para essa data FIFA. Então vai jogar contra o Corinthians dia 5 e 2 semanas depois, 14 dias depois, no dia 19, o Clássico Grenal depois da data FIFA. Como o Inter tem jogadores pendurados, tá? E jogadores importantes pendurados, ainda assim o Inter não deve poupar ninguém, tá? Esse deve ser o movimento feito pelo Roger Machado. O Inter não deve poupar ninguém pensando no Clássico Grenal. Essa é a informação que existe hoje no bastidor do Inter. Ener Valencia, Thiago Maia e Bruno Gomes são os 3 titulares que estão pendurados. O Ener Valencia vai ser titular contra o Corinthians porque o Borré tá fora, né? Deve voltar no Clássico por conta de uma lesão na coxa. E ainda tem de jogadores reservas, Wanderson e o lateral esquerdo René. Então, René, Wanderson, Ener, Thiago Maia e Bruno Gomes, os 5 jogadores do Inter pendurados para o Clássico Grenal. Mas o movimento feito no bastidor hoje é para não ter jogador poupado pensando no Grenal. Até porque vai ter 2 semanas entre um jogo e outro, e se levar o terceiro amarelo, o Inter entende que é algo do jogo, mas vai valorizar também e muito essa partida do sábado contra o Corinthians. Tá certo, gente? O que tu pensa sobre isso? Deixa aqui nos comentários. E deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, que eu volto para falar mais do Colorado. Beijo, um abraço e até a próxima.